A paz do Senhor, igreja. Tudo bem com os irmãos? Que Deus continue nos abençoando, abençoando seu lar, sua família. Que a graça do Senhor esteja sobre todos nós. Amém? Eu quero começar o culto hoje orando, nos colocando diante do Senhor. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Muito obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor nos deu, Pai querido. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela grandeza do Senhor, pela tua fidelidade, Pai querido, pelo cuidado que o Senhor tem tido com o teu povo, Senhor. Deus querido, neste momento, ó Pai, onde iremos, ó Pai, ministrar e ouvir, meditar na tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, ó Pai. Fala à tua igreja, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, estamos carecendo, ó Pai, de ouvir a tua voz, através da tua palavra, Pai querido, consolando, confortando, nos auxiliando, Pai querido. Ó Deus, queremos colocar nossas vidas nas tuas mãos, ó Pai querido, porque ela é tua, Pai. Cuida, Senhor, da nossa família, Senhor, cuida da tua igreja, Pai, da direção, ó Pai querido, de tudo, ó Pai, que está ali, ó Pai, diante dos teus olhos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, derrama da tua graça, do teu poder sobre as famílias, Pai, sobre nossos irmãos que estão desempregados, Pai querido, os nossos irmãos que estão enfermos, meu Deus, libera da tua cura e do teu poder, ó Pai. Aqueles que estão passando por algum problema, Pai amado, de relacionamento, meu Deus, tu és o Deus da paz. Coloca as tuas mãos, ó Pai querido, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Nós confiamos a nossa vida no Senhor, porque tu és o nosso dono. Eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados, eu quero, na noite de hoje, meditar com os irmãos num texto, o nosso texto de hoje, que está em Atos, capítulo 20. E nesse texto de Atos, capítulo 20, tem um versículo que é o meu. Eu falo que é o meu versículo do meu chamado, é um versículo que fala muito ao meu coração há muitos anos. E essa passagem, ela falou muito ao meu coração novamente no dia de hoje. Quando o Daniel postou lá a mensagem de hoje, eu estava em pé fazendo almoço, eu parei e fui ler e para poder durante o dia meditar. E o Senhor falou grandemente ao meu coração, e eu espero que Ele fale ao seu coração também. Nós estamos estudando o livro de Atos, e é um livro que fala muito para a igreja do Senhor Jesus, da igreja do Senhor Jesus, daquilo que o Senhor Jesus tem para nossas vidas, assim como irmãos, como líderes, o Senhor Jesus tem para nos falar. E esse texto fala muito a cada um de nós, e eu espero, no nome do Senhor Jesus, que você pegue para você esta palavra. Então diz assim, Atos capítulo 20, do versículo 17 ao 24. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe com essa palavra. Queridos, esse texto, esse trecho aqui, do 17 até o versículo 38, Paulo, ele vai narrar aqui um discurso de despedida. Paulo, ele chama aqui os presbíteros, os seus discípulos, e as pessoas com quem ele tinha tido liderança, com quem ele tinha trabalhado as igrejas, e ele chama essas pessoas da cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade
grande, uma cidade onde Paulo formou igrejas, formou líderes, e ele manda chamar os presbíteros, os líderes, os seus discípulos daquela igreja. E quando eles se encontram com ele, ele começa a falar como ele se comportou. Paulo aqui ele começa a testemunhar como foi a conduta dele naquele lugar, como foi a conduta dele diante daquele povo. E ele fala assim: olha, eu passei o tempo, vocês sabem como eu tenho me conduzido no meio de vocês esse tempo todo. Desde que eu cheguei aqui, eu tenho trabalhado em meio às lágrimas, provações. Quantas ciladas foram montadas, quantas coisas sobreveio com Paulo. Nós temos lido, meus amados, não vai dar tempo de eu comentar aqui, mas nós temos lido até agora, do capítulo 1 até o 20, as dificuldades que Paulo foi tendo. Então, agora ele fala para eles, Paulo tem um chamado de Deus para ir para Jerusalém, e aqui ele fala para eles: olha, eu tenho me comportado desta maneira, eu tenho ensinado para vocês, eu tenho anunciado as coisas proveitosas para vocês, e é como se ele dissesse para aquele povo: eu quero que vocês marchem no mesmo passo, eu quero que vocês comecem ou continuem a obra que eu comecei, eu quero que vocês peguem o meu testemunho e trabalhem em cima disso, e vocês continuem sendo homens valorosos. Porque a obra do Senhor, queridos, ela não é fácil. E Paulo aqui, ele está falando para eles: eu trabalhei aqui, eu preguei em público, eu fui de casa em casa, eu ensinei, eu montei líderes, e eu quero que vocês continuem. É mais ou menos isso o discurso de Paulo na sua despedida para Jerusalém. Agora olha que lindo. Ele fala no versículo 22 que agora constrangido em meu espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que iria me acontecer. Meus amados, nós vamos ver muitas coisas que vão acontecer com Paulo: os naufrágios, as mortes, o cansaço, as perseguições, as chibatadas, as prisões. Nós vamos ver, mas Paulo ele não tinha passado por isso ainda. Aqui está dizendo que ele fala aqui: olha, senão que o Espírito Santo tem me assegurado que lá eu sofrerei cadeias e tribulações. Gente, Paulo estava fazendo um ótimo trabalho para o Senhor. Paulo era um servo de Deus fiel, um homem que tinha lançado mão da sua vida toda para trabalhar na obra do Senhor. E aqui ele fala: eu estou saindo daqui para ir para Jerusalém. Não sei o que me espera lá, a não ser que o Espírito Santo já me garantiu que não me espera nada de bom lá, a não ser prisões e tribulações. Você iria? Você iria sair do seu lugar, da sua acomodação, do seu sossego, da sua paz, para ir fazer a obra do Senhor, onde lá te esperaria cadeias e tribulações? É isso que Paulo quer nos ensinar nesta noite. Como fazer a obra do Senhor, como ser um servo fiel ao Senhor. Paulo ele teve a sua chamada lá na estrada de Damasco, e Paulo de lá para cá, ele começou a ter várias chamadas do Senhor para trabalhos específicos. Queridos, ele fala aqui: olha, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da Graça. O que é mais importante para você hoje? O que é mais importante? O que é que você tem de mais precioso na sua vida? Alguém pode falar para mim: Glória, o mais precioso na minha vida é a minha família. Alguém pode falar para mim agora: o que eu tenho de mais precioso na minha vida é a minha vida. Glória, o que eu tenho de mais precioso na minha vida é o meu trabalho. O que eu tenho de mais precioso na minha vida é a igreja. O que eu tenho de mais precioso na minha vida é Jesus. Vamos ver o que Paulo está querendo dizer para nós? Ele fala assim: olha, porém em nada considero a vida preciosa. Queridos, não tem nada assim mais precioso aqui neste mundo, nessa terra, do que a nossa própria vida. Tanto é que agora nós estamos vivendo numa época muito difícil, que não era diferente na época do Paulo. Estamos vivendo uma época da pandemia e está todo mundo com medo, está todo mundo temendo pela sua
vida. Então a vida para nós é algo muito precioso. Deus nos criou, Deus nos deu vida e por isso nós falamos que a nossa vida é algo muito precioso. E é, de verdade. E eu tenho ouvido muito isso, que a nossa vida como sopro, porque é bíblico, as pessoas temendo a morte, outras pessoas achando que está chegando o fim do mundo, que vamos morrer e nós não sabemos mesmo se estaremos vivos até daqui a pouco, amanhã, depois quando a gente vai morrer. A gente não sabe. Sabemos que uma hora morreremos, pelo vírus ou por outra coisa. Mas muitas pessoas estão temendo. O que nós poderíamos fazer neste momento é falar como Paulo. O que é ter medo da morte, temermos, porque eu também temo pela minha, não sou diferente dos irmãos. Todos nós tememos pela morte, mas uma coisa que nós devemos nos perguntarmos como cristão: o que estamos fazendo com a nossa vida? Que vida preciosa é essa? Paulo ele fala, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Mas aí ele tem uma vírgula e ele fala assim, contanto que complete a minha carreira. Queridos, o que nós temos de mais precioso na nossa vida, porque ela é preciosa, mas a nossa vida ela só passa a ser uma vida preciosa quando nós a entregamos para o Senhor Jesus. A nossa vida ela passa a ser uma vida preciosa quando nós vivemos para o Senhor Jesus. Quando nós nos entregamos para o Senhor Jesus, vivemos para Ele e por Ele, e a nossa vida se torna preciosa. Paulo, ele não estava desvalorizando a vida dele. Ele fala assim, ó, porém nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a minha carreira, contanto que eu cumpra o ministério que recebi do Senhor Jesus. Isso aqui não é uma palavra apenas pastoral, isso é para a sua vida. Isto é para a sua vida. Paulo, em 1 Coríntios, deixa eu achar aqui para os irmãos, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, Paulo, 1 Coríntios 15, deixa eu achar aqui, 1 Coríntios 15, versículo 58, ele fala assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. A vida preciosa que Paulo fala, eu não tenho essa vida tão preciosa para mim se eu não fizer isso. A nossa vida, a vida de Paulo, a minha vida, a sua vida, ela só passa a ser uma vida preciosa quando nós cumprimos a nossa carreira, quando nós cumprimos o nosso ministério, quando nós ficamos firmes, inabaláveis e sempre abundantes, sempre atuantes na obra do nosso Senhor Jesus, não esperando nada de ninguém, mas sempre sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Queridos, nós precisamos fazer que a nossa vida seja uma vida preciosa. Eu não sei, você não sabe o dia da nossa partida. Nós estamos falando, estamos todo mundo temendo, todo mundo tomando as precauções para não pegar esse vírus, para não morrer, mas com medo de perder a vida. Que vida que você não quer perder? Você não quer perder a sua vida para passear com a sua família? Você não quer perder a sua vida porque você não quer perder o seu emprego? Você não quer perder a sua vida porque você não quer deixar este mundo? Você não quer perder a sua vida por qual razão? Paulo, por mais que ele temesse, ele fala que a vida dele só seria preciosa se ele cumprisse o ministério que foi lhe proposto. Ele só vivia a vida, ele só havia sentido a vida de Paulo, só havia preciosidade, razão da vida dele quando ele trabalhava para o Senhor, quando ele era firme no Senhor, quando ele era inabalável. Queridos, a pandemia está aí, o vírus está aí, o câncer está aí, as depressões estão aí, as gripes terríveis estão aí, quantas enfermidades estão aí. O mal está nesta terra, podemos partir a qualquer momento, mas enquanto nós não partimos, nós precisamos viver como Paulo nos ensinou, firmes em Cristo Jesus. E não é firme, porque eu creio nele, porque ele vai curar fulano, porque ele vai me dar dinheiro, porque ele vai trabalhar. Firme como Paulo, que ia para Jerusalém, sabendo que prisões estavam por vir,
perseguições estavam por vir. Firme no Senhor Jesus, sabendo que independente da circunstância que eu passe, que você passe, nós temos um rei, nós temos um Deus, nós temos um pai, nós temos um pai amoroso, um pai que cuida de nós, um cuidador, um criador. Eu tenho que fazer com que essa vida seja valorosa. Quando eu fico inabalável, nada neste mundo pode me abalar, a ponto de eu perder a minha fé, a ponto de eu perder a alegria de estar com meus irmãos, a ponto de eu perder a alegria de estar comungando com os irmãos na casa do Senhor, a ponto de eu viver como família de Deus. Eu já falei aqui e torno a falar, igreja para minha família, e no dia que ela deixar de ser, eu também deixo a igreja, porque a igreja para mim é família. Eu tenho que contar com vocês, você tem que contar comigo. Nós temos que ter amor pela obra do Senhor, nós temos que ter amor à casa do Senhor, nós temos que ter amor às necessidades dos nossos irmãos, nós temos que ter a mão aberta, a mão livre, o coração disposto a fazer a obra do Senhor. Que amor é esse Jesus que nós temos, que nós não nos prontificamos, que nós não avançamos? Eu fico pensando na nossa igreja, ela está lá fechada. E você tem falado do Senhor Jesus? Você tem feito algo para a obra do Senhor Jesus? Ou está, graças a Deus, que nós não temos culto na igreja para você estar lá, vendo o seu irmão, abraçando o seu irmão, contribuindo financeiramente, contribuindo com o estudo, contribuindo com o teu louvor? Amados, pense, que vida é essa que você hoje teme a perder? Seja inabalável, seja abundante, abundante, muito mais do que você possa fazer. Faça sempre mais, mais, mais. Nós temos a oportunidade, o Senhor tem colocado nas nossas mãos oportunidades maravilhosas para contribuir na obra do Senhor, seja da maneira que for. O Senhor sabe, você sabe. Se você não sabe, pergunta para o Senhor como você pode ser útil na obra do Senhor. E quando eu falo na obra do Senhor, eu falo na nossa igreja, Batista Nova de Jerusalém, mas eu falo na obra do Senhor em geral. Eu aqui na minha casa, eu posso estar fazendo a obra do Senhor, mas não me esquecendo da casa do nosso Deus. Queridos, Paulo, ele fala assim, contanto que complete a minha carreira. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 a 8, ele fala, no final da vida dele, quando ele já estava para morrer, e não foi uma morte em cima da cama, não foi uma morte de vírus, não foi uma morte no hospital, não foi uma morte com carinho. Paulo, ele foi morto de uma maneira muito terrível. E ele fala aqui, olha, ele fala assim, completei a carreira. Quero ler para os irmãos, 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8. Ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Eu vejo muita gente falando, está na hora do Senhor Jesus voltar. Jesus está voltando, mas não está fazendo nada para que isso aconteça. Para que você receba essa coroa, olha, que o Senhor dará não somente a Paulo, mas todos aqueles que amam a sua vinda. E quem ama a vinda do Senhor Jesus faz algo para essa vinda acontecer. Fala do Senhor Jesus. Levam vidas ao pé do altar. Fala da transformação que o Senhor Jesus dá, da salvação do Senhor Jesus. Testemunha com a sua vida. Queridos, olha para você hoje. Responde para você hoje. Que vida é essa que você está levando como cristão? Uma vida acomodada, uma vida curtindo preguiça o tempo todo, uma vida, não quero nem que a pandemia passe só para eu ficar do jeito que eu estou dentro da minha casa. Eu não preciso estar dentro de uma igreja, eu não preciso fazer a obra do Senhor, ninguém está me vendo aqui mesmo, estou aqui no meu cantinho. Queridos, nós precisamos deixar dessa mediocridade. Nós precisamos avançar, nós precisamos fazer a obra do Senhor. Tem gente passando fome, fome de alimento, tem gente passando fome, fome espiritual, tem gente com sede da palavra do Senhor, tem gente sofrendo, tem gente precisando da sua mão. Ontem foi uma coisa muito interessante. Quero pedir licença para Elma, para o Pedro e para a Franciele.
Franciele estava aqui fazendo a unha com a Elma, e a Franciele, brincando, fazia cara de dor. O Pedro chegou nela, colocou a mão no ombro dela. Mamãe, tá doendo? Ela tá. Aí ele falou assim, Má, calma, vai devagar. Queridos, você tem feito isso que o Pedro fez? Você tem colocado a mão no ombro de quem está sofrendo dor? Você tem colocado a mão no ombro de quem está precisando de um aconchego? Você tem feito isso? Então tá na hora de você sair da sua casa. Ai, mas a pandemia... Para com isso. Para com isso. Nós temos medo, nós tememos, mas precisamos tomar cuidado e tomar conta das pessoas que estão precisando de mim e de você. Paulo, você não está indo para a prisão, você não está indo na tribulação, você está indo socorrer. E às vezes você pode socorrer da sua casa. Eu tenho visto muitos testemunhos desses, de igrejas, de pessoas que têm ajudado o outro até sem sair de casa. Mas a sua casa está cômoda, a sua casa está aconchegante, não importa do outro. Mas não é isso que Paulo fala. Paulo fala que a minha vida só será preciosa quando eu testemunhar do Senhor Jesus, quando eu cumprir a minha carreira, quando eu cumprir o ministério que recebi do Senhor Jesus. Você recebeu o ministério do Senhor Jesus, eu não sei qual que é, você sabe. Você sabe, e não adianta você esconder. E eu quero dizer para você que a sua vida não é sua. A sua vida é do Senhor Jesus, porque um dia você levantou a mão e falou, eis-me aqui, Senhor Jesus, me perdoa, me recebe como o Senhor, como seu Salvador, como meu Salvador, como o Senhor da minha vida. Então, querido, a partir do momento que a vida não é sua, e não é, porque se a vida fosse sua, você nem morreria. Se a vida fosse sua, você teria controle sobre ela e você não tem controle sobre a sua vida. Então eu quero dizer para você que você deve sim fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Para de deixar que pandemia, que gente, que as necessidades financeiras, seja espiritual, seja qual for, apague o ministério do Senhor da sua vida. Sabe, eu não sei qual que é o seu ministério. E quero dizer para você que não existe só ministério pastoral, ministério de música. Não, existem vários ministérios que o Senhor colocou nas tuas mãos. O de intercessão, o de socorrer, o de ser aquele que vai, o provedor. Uma vez na nossa igreja, eu não lembro qual foi o ano, um aniversário, eu lembro que foi o pastor Antônio José que pregou, e ele pregou e terminou o culto, levantou uma irmã e falou para mim assim, Glória, o Senhor falou grandemente ao meu coração, de que eu sou uma das provedoras desta igreja. E é uma pessoa firme até hoje, não falta. Não teve pandemia, não teve nada que fez com que essa pessoa deixasse de contribuir para ser a mantenedora da nossa igreja. Nós não estamos lá na igreja. Essa pessoa não deixa de contribuir para ser mantenedora da nossa igreja. Então, queridos, pense bem, quem é você diante do Senhor? E ele fala aqui, olha, ele fala, e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Não é o evangelho que você quer. Não é o evangelho dessa prosperidade que estão se falando por aí. Não é esse evangelho de curas que estão falando por aqui e o povo está morrendo. Não. Não é o evangelho fácil. Não é o evangelho só de vitória, vitória, vitória. Não. É o evangelho da graça de Deus. Tudo que você tem já é muito ou suficiente, porque é a graça de Deus sobre a sua vida. Você já parou para pensar o quanto você tem sido abençoado? Nessa pandemia toda, onde muitos perderam emprego, onde muitos não têm nem o que comer e o Senhor não te deixa faltar nada. Para pensar. O problema é que você sempre quer mais. O problema é que você não quer dividir, você não quer compartilhar, você não quer prover, você não quer nada. Você só quer a sua vida para você. Acorda, meu irmão. Nós estamos lendo a Bíblia, não é para ser meros conhecedores. Nós estamos lendo a palavra de Deus para nós aprendermos e vivermos essa palavra do Senhor em nossas vidas. Então, amados, eu termino esta palavra dizendo isso. O ministério da graça de Deus. E a graça de Deus, ela é suficiente na minha vida. Esse mesmo Paulo fala que a graça de Deus nos basta. A minha graça te basta. O que você tem já é o suficiente. Se você tiver mais, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor te deu? Amém.
Se você tiver mais, como diz o Daniel, é brinde. Louve ao Senhor. Mas o que você tem é a porção que o Senhor tem para a tua vida hoje. E não é pouca, é a graça de Deus sobre a sua vida. Pregue o evangelho da graça. O evangelho de que nós iremos viver debaixo da graça do Senhor. E quando nós morrermos, iremos viver agora uma vida com Cristo Jesus, a vida eterna. Teremos a coroa da justiça, a qual está designada para Paulo, para mim e para você. Nós só precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós só precisamos ter a alegria de vivermos Jesus, de vivermos com nossos irmãos, de ficar firmes, abundantes, inabaláveis na obra do Senhor Jesus, queridos. Eu quero dizer para você que você tem muito para fazer. Quantas vezes nesses quase 5 meses você ligou para alguém para falar uma palavra do Senhor? Nesses 5 meses que nós não estamos podendo visitar o irmão, quantas vezes você mandou uma mensagem para o seu irmão de força, de coragem? Quantas vezes nesses 5 meses você conseguiu ajudar alguém? Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes nesses 5 meses você dobrou o seu joelho para orar, para interceder, não somente pela sua família, mas por outros que estão precisando de você e não tem nem forças para ajoelhar? Queridos, Paulo nos traz essa palavra, se despedindo daquele povo e falando para eles: e vocês sabem o que eu fiz, agora é a vez de vocês. Paulo se despedindo desse povo dizendo: eu fiz tudo o que eu tinha para fazer aqui, agora estou indo para Jerusalém, porque a obra do Senhor não para. A obra do Senhor não para. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Não para. Então, se você ainda continua calminha no seu canto, é hora de se levantar. Eu vou esperar a pandemia passar. Não tem que esperar nada. Tem muita coisa que você pode fazer da sua casa, pelo teu irmão, pelo teu vizinho. Nossa família é tudo pra gente. A gente faz tudo por ela, mas tem outras pessoas precisando de nós também. Tem pessoas precisando do nosso colo, tem pessoas precisando do nosso conforto, tem pessoas precisando da nossa palavra, tem pessoas precisando da nossa oração, tem pessoas sofrendo doenças que não é da pandemia e estão precisando da tua oração. Você pode não visitar, mas o teu WhatsApp pode, o teu telefone pode, o teu joelho pode. Faça isso. Faça isso. Paulo nos ensinou. Paulo não deu um discurso apenas, não foi um discurso de falácia. Paulo ele fez um discurso de despedida, dizendo que ia para o lugar, fazer a obra do Senhor, sabendo que o Espírito Santo falou no coração dele: você não vai para a festa, você não vai receber aquilo que você quer, você vai para fazer a obra do seu Deus. Amém, queridos? Faça a obra do seu Deus. Faça a obra do seu Deus, antes que seja tarde e a sua vida passe a não valer nada. A sua vida é preciosa, contanto que você cumpra aquilo que o Senhor colocou na sua vida para que você faça. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Tenha uma ótima semana, no nome do Senhor Jesus. Guarda essa palavra. Amanhã nós teremos mais novidades da vida de Paulo, da vida de outros irmãos, como Josué, como Caleb, como Gideão, como Débora, que nós estamos vendo. Nós teremos outras palavras, salmos. Leia, aprenda, pratique a palavra do Senhor. Você vai deixar de ser, muitas vezes, o crente que você tem sido até hoje. Um crente religioso, um crente infrutífero, um crente apagado, um crente anêmico. Força, meu irmão! Força, meu irmão! Acorde, minha irmã! Nós somos chamados para combater um bom combate. Amém? Que Deus nos abençoe.